tem que fazer a reforma. Não, pera lá. Não joga, não. Aí fez toda uma operação, trouxe para cá. E, enfim, aí foi um processamento grande, né, de muitos anos para chegar à forma que ele tem hoje. E na música sacra, eu fui observando, no início deu um certo desespero, porque era um material muito sujo, muito amassado, muito rasgado, muito incompleto. Mas aí foi possível relacionar os papéis, juntar as unidades, e ali apareceram muitas obras antigas que surpreendentemente esclareceram questões importantes de outros acervos, e muitas obras extremamente relevantes no repertório. Teve um caso, como eu estava no projeto do Museu da Música, que além de organizar o acervo, houve gravações que a gente conseguiu produzir, né? Teve uma peça que a gente selecionou do Museu da Música que eu encontrei uma cópia melhor aqui no CHS. Então a gente fez o cotejamento das duas cópias, a gente chegou a uma versão muito interessante, que é a Missa em Ré de Manuel Dias de Oliveira. Ela está inclusive na internet. É um compositor lá de Tiradentes, né, São José del Rei, mas como a música dele se espalha, né, por muitos lugares, apareceu essa cópia aqui e uma no Museu da Música, e é uma das poucas cópias, se não as únicas, que existem dessa obra. Essa foi uma grande surpresa, inclusive porque a cópia aqui tinha partes que tinham sido perdidas na cópia do Museu da Música. Teve uma outra cópia também que se revelou ser a cópia mais antiga de uma das obras que nós gravamos no Museu da Música também, que é a missa chamada Missa Pequena de Joaquim de Paula Souza. É a mais antiga cópia existente em Minas Gerais, é aqui do Arquivo de São Caetano. Tem muitas em outros lugares, mas é a mais antiga. Até me lembro a data, é 1822. Então foi um acervo que teve muitas surpresas. Teve outras coisas, né, interessantes que eu vi, e faz com que a gente acabe percebendo que mesmo em um acervo que aparentemente esteja muito destruído, muito incompleto, muito rasgado, muito sujo, ele tem uma importância extraordinária como testemunho do passado, né? Então foi de fato surpreendente. Eu, claro, convivi com o processamento das outras seções do arquivo, eu não trabalhei, mas eu vi o impacto que foi a constatação da importância das outras seções do arquivo, que felizmente estão catalogadas, é possível acessar as imagens, né? Mas essa foi um arquivo surpreendente que eu encontrei aí nesses processamentos. Nossa, imagino assim dá para ter, assim, meio que imaginar esses momentos de descobertas, inclusive, assim, né? Devia ser uma alegria e tanto de quando o senhor encontrava junto lá com o professor, e devia ser uma comemoração e tanto, assim, né? Uma alegria. Às vezes a gente pega o item, mas não entende no primeiro momento o significado. A gente vai entender muito tempo depois, né? Tem coisas assim também. Tá. E às vezes você pega um item, na hora você percebe que é uma coisa extraordinária. Isso tem de tudo, né? O arquivo é uma... Bom, pro musicólogo a gente diz que o arquivo musical é o playground dos musicólogos. Imagino. E o quanto que é importante, né, ter esse olhar atento, né? Graças o professor chegou lá no momento certo, na hora certa, e viu aquilo e falou assim, opa, isso aí é importante, isso aí... É o sentido do momento, né? Uhum. Se ele tivesse deixado passar isso, um arquivo mesmo. E quantos arquivos não chegaram ao presente por situações como essa, né? E ao mesmo tempo, quantos se perderam justamente porque não houve essa visão naquele momento, né? E, assim, para quem estuda esse tipo de documentação, é aquilo que eu falei inicialmente, a maior parte se perdeu mesmo. O que chegou no presente é uma pequena parte. Porque o arquivo musical tem uma diferença muito grande do arquivo administrativo, né? Como é, por exemplo, o arquivo da Câmara de Mariano, Câmara de Ouro Preto e tudo mais.
o arquivo musical ele não é protegido por nenhuma lei, nenhuma norma. Porque se alguém entrasse no arquivo da Câmara e destruísse um documento, ele é preso. Porque aquilo é um documento público, né? Então tem uma legislação que protege e tem procedimentos que cumprem essa norma, né? O acervo de música não. O sujeito produz uma peça na casa dele, ele guarda lá. Se um dia ele quer jogar fora, ele joga, como muitas vezes acontece. E se ele morre e os familiares guardam por um tempo, já é algo excepcional. Quando os familiares decidem jogar fora, eles jogam fora, né? É uma contingência de um arquivo privado, seja pessoal, seja institucional, né? De uma banda, de um coro, de uma orquestra. As pessoas guardam aquilo que lhes interessa, né? Então, o nível de perda em acervos que não são públicos, não são protegidos por uma instituição pública, é imenso. Que são os acervos literários, musicais, artísticos, de maneira geral, né? E que não sejam um arquivo de um teatro, de uma instituição pública. Perdas, assim, muito, muito grandes. Tanto que a gente conhece uma parte da produção musical brasileira do século XVIII, mas não conhece nada dos séculos anteriores. Nada, zero. E mesmo do século XVIII, o que chegou a presente é a produção do finzinho do século. 1790, 1780. Tem quase nada antes. Então a gente pensa em século XVIII, porque as igrejas têm 1720, 1730, né? E imagina que pode ter chegado a presente música desse período. Não, quase nada, porque se já é difícil um edifício de pedra chegar ao presente, imagina folhas de papel, né? Então a quantidade de perdas, o nível de perda assim, de acervo musical é imenso. Professor, e como é que é passar por esse processo, né? Porque no episódio passado a gente conversou muito com o professor Renato Venâncio sobre as questões de lei e os processos mais de proteção, de segurança e tudo mais com as questões do arquivo. E musical não tem, né? São muito pouco. E como é que é viver nesse, sabe, estar nesse cenário? Como é que é esse, tipo, lidar com esse processo, sabe? Boa pergunta, porque de fato nos arquivos administrativos, por ter uma questão legal em volta, a proteção sempre é muito maior e ele é sempre alocado em uma instituição pública. Tem uma segurança. Né? Tem uma segurança maior. Então, ou é aqui no ICHS, ou foi, né, durante um tempo no Arquivo Público Mineiro. O arquivo da Câmara de Ouro Preto está em Belo Horizonte, no Arquivo Público Mineiro. Agora, o arquivo musical, ele dificilmente está em lugares assim. Ele geralmente está na sede de uma orquestra, de um coro, de uma banda, de uma escola. Então, o nível de proteção de investimento é sempre muito menor. E a gente tem que trabalhar com a realidade, né? Não tem como mudar muito isso. Em poucos casos a gente encontra acervos musicais acabam sendo destinados a instituições mais sólidas, né? Como Biblioteca Nacional, Museu da Inconfidência de Ouro Preto, o próprio Arquivo Público Mineiro tem uma pequena seção musical lá, um arquivo. Arquivo Nacional do Rio, enfim, né, grandes museus, eles acabam recebendo, né? Mas é uma pequena parte, a maior parte dos acervos estão em instituições privadas. E aí é preciso ou desenvolver projetos com o orçamento daquela instituição ou captar, né, de forma externa. Como foi o caso do Museu da Música, né? A gente teve uma captação da Petrobras, que foi a maior de todas que o museu recebeu na sua história, 2003. E depois outras captações em períodos distintos. A gente teve também uma boa captação do Compate aqui de Mariana para fazer a digitalização.
E alguns projetos lá da Vale, da Samarco, etc., que ajudaram em outras partes, né, do trabalho. Mas o profissional que trabalha em acervo musical ele tem que se virar de uma forma mais ampla, né? Porque ele não vai contar nem com recursos e nem com proteção garantida da instituição, ou uma proteção tão grande quanto você vai ter num arquivo público mineiro, ou num arquivo nacional, coisas desse tipo, né? Mas é possível, a gente vai fazendo o que dá. É uma área que conta com colaborações também voluntárias. Assim como eu colaborei aqui, tem outros colegas que estão participando, né? Então tem 2 grandes acervos lá em São João del Rei que estão entre os maiores acervos musicais de caráter histórico do Brasil, que é o da Orquestra Lira Sanjoanense e o da Orquestra Ribeiro Bastos. Lira Sanjoanense, inclusive, muito rico em papéis do século XVIII, é um dos principais acervos do Brasil. Ribeiro Bastos é mais século XIX, mas 2 acervos extraordinários. Eles foram todos processados por pessoas internas e voluntários externos, né? Então, a instituição vai fazendo aquilo que é possível, vai processando, protegendo, né? É possível, mas em um nível, com uma verba sempre muito abaixo das instituições públicas de grande porte, essa é a realidade, né? Mas existe algum, no âmbito legal mesmo, existe algo, tipo, alguém correndo atrás disso? Existe alguma coisa nesse sentido sendo feita ou não? Olha, para acervos artísticos, de maneira geral, a única legislação de proteção é a lei dos arquivos, mas que afeta muito pouco esse tipo de acervo, ela é mais voltada a acervos públicos, mas ela garante lá, enfim, a importância dos acervos privados e tal. E as políticas de patrimônio nacional, estaduais e municipais. Então, o IPHAN e as políticas dos respectivos estados e municípios, né? Quando há, né? Porque nem todos têm órgãos específicos de patrimônio. Então, essas instituições às vezes ajudam com verbas, com ações, né? Por exemplo, o IPHAN é o que adquiriu o arquivo Kurt Lang e alocou no Museu da Inconfidência de Ouro Preto. Como arquivo, ficou na Casa do Pilar. Ele era um arquivo, não era um arquivo, era uma coleção, né? Uma coleção constituída por um pesquisador alemão que é quem iniciou o estudo da música histórica em Minas Gerais, nos anos 40 ainda. Como naquela época não tinha instituições muito claramente interessadas nesse tipo de repertório, ele foi pegando para ele, foi comprando esse material, colecionando. E já perto do fim da vida, nos anos 80, o IPHAN conseguiu comprar. E ele morava no Uruguai. Esse material estava todo em Montevidéu, no Uruguai. Caramba. O IPHAN comprou. Tudo isso veio para Ouro Preto e foi sendo processado nos anos 80 e 90. Hoje está tudo disponível. Há algumas outras ações assim dos órgãos estaduais e municipais. Por exemplo, o Compate aqui, Mariana, ajudou o Museu da Música. O IEFA está envolvido com outras ações. Mas é tudo muito desigual, né? Tem estados que investem pouco, né, nesse tipo de acervo, outros nem sabem da existência. Então é muito irregular. Mas existe, sim, a política de patrimônio. O que mais efetivamente é usado para os trabalhos em relação a acervos artísticos, de maneira geral, especialmente musicais, são verbas de projetos ou de empresas privadas ou de agências de pesquisa, como FAPEMIG, FAPESP, CNPq, etc. É o que mais tem, né, no momento para processamento de acervos musicais. Bacana. Professor, agora a gente vai conversar propriamente aí dessa figura ilustre que é o padre João de Deus de Castro Lobo.
Antes de mais, assim, eu queria só relembrar aquele momento que o senhor esteve lá no arquivo, que a gente conversou assim, brevemente sobre ele. E foi um momento muito marcante, inclusive, para esse podcast, ter encontrado com o senhor naquele ano de 2023. Porque a gente estava iniciando o podcast e a gente precisava escolher uma vinheta e eu não fazia ideia. Eu queria uma música... A gente queria, né, na verdade, uma música que fosse característica ao nosso podcast, né, que chama Tirando da Gaveta. Uhum. E aí, quando o senhor trouxe essa pessoa do padre, aí eu ouvindo lá, a gente escolheu a música, a missa em Ré maior, né, a 4 vozes, e até o momento é ela que faz parte da nossa vinheta, assim. Aí eu queria que o senhor nos apresentasse quem é o padre e comentasse sobre essa música. Bom, João de Deus e Castro Lama é uma figura extraordinária, né? Infelizmente esse nome dele foi aí conspurcado por outras figuras da nossa história brasileira, né? Então, quando eu falo para os meus alunos, João de Deus, aquele lá... Não é calma. Esse. Quer dizer, a referência ficou aí manchada. Corrompida. O nome ficou mal visto por causa de um personagem aí de triste memória. Mas é um nome interessante, porque São João de Deus, por isso que ele recebe esse nome, né? São João de Deus é um santo português, criador dos hospitais. É um personagem muito importante na história da igreja e da próprio urbanismo, né? do Ocidente. Ele é o sujeito que tem a ideia de criar as grandes instituições para receber doentes, e depois que ele morre surge uma congregação religiosa que é a Congregação de São João de Deus, que basicamente serve para criar hospitais. E ela existe até hoje. Ela existe e eles continuam atuando na área de hospitais. Houve muitas dissidências, né? Tem hospitais que saíram desse pessoal. Por exemplo, lá em São Paulo tem o Hospital da Beneficência Portuguesa, que é um dos grandes hospitais da cidade, é de um povo que veio dessa congregação de São João de Deus. Então ela acabou recebendo esse nome porque era um nome forte na sociedade do século XVIII e XIX. Eu pesquiso muito aqui no arquivo da Cúria de Mariana, eu encontro esse nome todo dia. Eu tinha muita gente chamada João de Deus no século XVIII e XIX, porque era um hospital, é uma coisa que causa impacto, né? Então ele acabou recebendo esse nome. E foi, inclusive, por isso que eu consegui encontrar a data de nascimento dele. Porque no século XVIII, e mesmo boa parte do século XIX, não se registrava data de nascimento, se registrava data de batismo. E eu, uma época, levantei a hipótese, será que ele pode ter recebido esse nome porque ele nasceu no dia do santo, né? Então ele foi batizado em 15 de outubro. Eu fui ver a data do santo, é 5 de outubro. Então não tem dúvida, ele recebeu esse nome porque ele nasceu no dia de São João de Deus. E essa era um procedimento comum, não só no século XVIII, até a atualidade, que é dar às pessoas nomes de santo, né? Por exemplo, Caetano Veloso chama Caetano porque ele nasceu no dia de São Caetano. José de Anchieta nasceu no dia de São José. Luiz Gonzaga nasceu no dia de Santa Luzia. Tem um monte, né? Então era muito comum as pessoas receberem o nome de santo. Então isso ajuda a achar a data de nascimento da pessoa. Mas enfim, olha, é muito assunto sobre o Castro Lobo, mas enfim... Fique à vontade. Vamos ver por que caminhos vocês querem ir. Mas eu vou começar... Vamos dizer, pelo caminho da musicologia. O Castro Lobo é um personagem que os musicólogos começam a ter ciência dele nos anos 70 do século XX, que é o período em que os acervos mineiros começam a ser processados e estudados por brasileiros. Porque o primeiro
pesquisador que efetivamente começa a estudar acervos musicais mineiros é um alemão nos anos 40, nos anos 1940, que foi o Francisco Kurt Lang. Era Franz Kurt Lang, né? Abrasileiraram o nome dele. Na verdade, ele nunca morou no Brasil. Ele se transferiu para o Uruguai nas vésperas da Segunda Guerra Mundial, porque ele era judeu. Fez muito bem, né? Não estaria vivo se não tivesse feito isso, não estaria vivo naquele momento. Ele já faleceu em 1997. E se tornou musicólogo e já tinha vindo ao Brasil em 1934, mas em uma viagem, especificamente em 1944, ele topa em Belo Horizonte com um arquivo. Uma pessoa soube que tinha um pesquisador lá, falou: o meu avô foi músico, você não quer comprar o arquivo? Ele acaba adquirindo, foi o arquivo do Justino da Conceição, e ele fica pasmo com o que ele vê, né? Com aquelas obras com nomes de pessoas que ele nunca tinha ouvido falar, né? E ele já tinha uma certa idade, uma formação. Ele falou: como é possível que, né, alguém vem da Alemanha, mora na América do Sul, já conhecia o Brasil, nunca tinha ouvido falar o nome daquelas pessoas, né? Então, Emerico Lobo de Mesquita, João de Deus e Castro Lobo, Manuel Dias de Oliveira. Quem são essas pessoas? Ninguém sabia nada, absolutamente nada. E ele começa a fazer essas pesquisas e essas questões vêm sendo esclarecidas desde aquela época até hoje, não foram totalmente, né? Porque abriu-se um campo que é um campo de estudos que ainda tem muita coisa a revelar ao longo do século XXI, né? Muita coisa que a gente está aprendendo agora. Claro, ele é um dos primeiros que vê esse nome, Castro Lobo, mas para os demais musicólogos brasileiros, esse é um nome que começa a se configurar, começa a ser visível nos anos 70, quando os acervos aqui começam a ser processados, né? Então, tanto o Museu da Música, esses arquivos de São João del Rei, que são muito grandes, e arquivos em outros lugares, Diamantina, né? Cerro, enfim, inúmeras cidades. E aí, em 1975, quando já havia uma pesquisadora trabalhando aqui no Museu da Música, o Museu da Música foi oficialmente fundado em 1973. Ele começa a ser, na verdade, organizado em 65, mas ele é fundado como instituição em 73. E aí já tinha uma musicóloga, a dona Maria Conceição Rezende, que é viva, por incrível que pareça, está com 105 anos, né? Ela é viva. E naquele ano surge um projeto por sugestão dos pesquisadores de São João del Rei, que são os primeiros que começam no Brasil, né, a se interessar por esse material. Eles conseguem um projeto da Funarte em parceria com a PUC do Rio de Janeiro. E esse projeto é chamado de O Ciclo do Ouro. O nome foi muito genérico, mas foi um projeto relacionado à música. Eles basicamente fizeram microfilmagens de alguns acervos brasileiros. Boa parte do material que a gente ainda usa hoje é desses microfilmes de 75, 76, que estão aí nas instituições. E publicaram algumas obras também. Então, nesse projeto foi feita a edição de uma peça do Castro Lobo, que foi a Missa a 8 Vozes, em Ré maior. E ela foi gravada no Rio de Janeiro, com a regência do Henrique Morelenbaum, que é a Sinfônica Brasileira, e o coro da professora Cleofe Persson de Matos, que era uma das maiores musicólogas brasileiras, que regia a Associação de Canto Coral no Rio de Janeiro. Eles gravaram em 75. E foi um impacto enorme, porque é uma música de um impacto muito grande. E aí as pesquisas foram ocorrendo passo a passo, né? Então teve muita gente que fez pesquisas em diferentes aspectos do Castro Lobo. Uma delas, uma muito importante, é o do Maurício Monteiro. O Maurício Monteiro é um musicólogo de Ouro Preto, que está em Ouro Preto, agora vive em Ouro Preto, mas ele fez uma parte grande da carreira dele em São Paulo, trabalhou em faculdades e na Rádio Cultura de São Paulo. Fez o mestrado e doutorado em São Paulo, na USP. Eu, inclusive, no meu mestrado, eu fui colega dele, a gente
fez muita coisa junto lá. E ele tem a dissertação de mestrado dele foi sobre uma atividade musical em Vila Rica, em Minas Gerais, na verdade, não só Vila Rica, em Minas Gerais do século XVIII e XIX, com ênfase à música do Castro Lobo. Então ele já esclareceu alguns aspectos lá. Depois, muito tempo depois, agora já em 2012, ele publicou um livro que tem um capítulo substancial sobre o Castro Lobo. E é uma das pesquisas de destaque, né? Não é a primeira, tem outras coisas que foram feitas. Tem um pesquisador de São João del Rei, que foi o Aloysio Viegas, infelizmente falecido em 2015. Ele editou várias obras do Castro Lobo. E outros pesquisadores contribuíram com ações, né? Ou com edições, ou com estudo de manuscritos, informações históricas. E eu entrei nesse processo em 2004, quando eu resolvi fazer o catálogo de obras dele, que terminei em 22. E aí que eu comecei a entender um pouco o significado dessa pessoa, né? Eu tenho hoje muito mais perguntas do que respostas, porque aquilo que eu falei anteriormente, quando se perde o arquivo de uma pessoa, você perde a principal referência. Então você tem que ir atrás de informações que se dispersaram, né? Mas ao longo dessa pesquisa apareceram aspectos muito interessantes, né? Primeiro, assim, aquelas questões que dão a ele a singularidade, né? Ele é o único compositor mineiro do século XVIII que nós temos algumas informações biográficas substanciais. Todos os outros, a gente não sabe quase nada. A gente sabe quase somente o nome e algumas obras que ele deixou. Do Castro Lobo a gente sabe o dia de nascimento, o dia de morte, o lugar que ele nasceu, a própria rua em que ele nasceu. Ele nasceu na Rua dos Paulistas, em Ouro Preto, que tem esse nome ainda. Hoje, né? Eu tô inclusive chegando perto para achar mais ou menos qual foi a casa, porque não é fácil, né? Porque a numeração muda. Ele é também um dos únicos que a gente tem detalhes biográficos ao longo da vida. Ele é o compositor que chegou ao mais alto grau de exercício profissional que existia na época dele, que era o de diretor da música da catedral. Era o chamado mestre de capela. Como Minas Gerais, na época dele, só tinha uma catedral, depois vai ter outras, né? Diamantina, Pouso Alegre, etc. Mas nesse início do século XIX, só tem uma catedral, Minas Gerais, que aqui é a de Mariana. Portanto, só tinha uma vaga para mestre de capela. Ele consegue essa vaga em 1825 e trabalha nessa função até morrer em 1832, aos 37 anos de idade. Novo, hein? 37 anos. Ele é também o único compositor dessa época, para não dizer um dos raros compositores de todo o século XIX, onde nós sabemos onde é o túmulo dele, onde é o local de enterro, que é uma daquelas campas do chão, do assoalho da Capela de São Francisco, da Horteceira de São Francisco, né, que, aliás, reabriu esse ano para visitação, finalmente. Né? E é uma das únicas que eu conheço cujo nome está escrito lá. Então, se a gente visita mais para o lado direito, tem uma das campas que tem o nome dele, Padre João de Deus Castro Lobo. É o único compositor do século XVIII que nós sabemos onde nasceu, em que data, onde morreu, em que data, onde foi enterrado, e muitos detalhes da vida dele. Né? Isso ocorre também porque, além de ter sido compositor, mestre de capela da catedral, ele foi ordenado, ele tornou-se padre. E quando se faz o processo para se tornar padre, é preciso fazer um processo dentro da cúria, né, eclesiástica, em que você tem que juntar muitos documentos. Então tem que demonstrar quem é o pai, quem são os pais, quem são os avós, a data de nascimento, o local, né? Então, com isso, por causa desse processo que existe até hoje, nós sabemos esses detalhes biográficos. Onde morava, quem é o pai, qual era o patrimônio, tudo isso apenas a gente sabe porque ele foi sacerdote. Todos os demais
Nós não sabemos, porque a gente tem uma visão de música hoje, tanto de música popular quanto de música de concerto. A gente tem uma visão de músico como celebridade. Música, onde você trabalha? Na Globo.